Você tem medo desses períodos em que a alma parece vivenciar o inverno e tudo ao redor para. Isso não é uma queda, é um sinal de que uma nova estrutura de força está se formando dentro de você. Vou mostrar como transformar o silêncio em um recurso e por que fugir da pausa é a pior decisão. Você sabe como é. Após uma temporada intensa, os planos permanecem como esboços, a energia vai para a postergação, e a única coisa que resta é o tempo vazio e a sensação de culpa por não fazer nada. Isso não é apenas preguiça ou uma falha de caráter. É um desligamento físico e psicológico. O corpo e a psique estão reorganizando, mesmo que isso pareça uma estagnação. Dentro deste inverno, acontece o mesmo que com uma tela em branco antes que a pintura apareça. Primeiro, o vazio. Depois, a formação de significados. Compreender isso muda a relação com a pausa. O erro crucial é interpretar o silêncio como um fim. Quando você para de lutar e cavar na esperança de extrair algo, frequentemente começa um verdadeiro processo criativo. Velhos hábitos se afastam, ficam apenas aquelas cores e pinceladas que realmente são necessárias. Não é mágica, nem uma justificativa para a inatividade. É uma etapa natural de triagem, quando os recursos internos são redirecionados para o que é importante. Sua tarefa é aprender a reconhecer esse momento e não destruí-lo com pânico ou atividade excessiva. Se você permanecer até o final, verá sinais concretos desse silêncio útil, aprenderá a diferenciá-lo da apatia estagnada e receberá técnicas simples que ajudarão a não se precipitar em um trabalho sem sentido. Mais adiante no vídeo, haverá lógica, didática, detalhes e um esquema prático que permitirá utilizar o período de inverno da alma como base para o próximo passo mais ousado. Atualmente é especialmente importante saber viver com pausas. O ritmo da vida se tornou mais rápido, o ruído mais forte, e qualquer desaceleração provoca uma inquietação interna. O silêncio assusta, porque nele desaparecem as amálgamas de justificativas para a ocupação, e surge a questão: quem você é sem a ação constante? Portanto, o tema é relevante agora. Não porque a pausa é sagrada em si, mas porque na pausa se revelam as verdadeiras prioridades e se quebram os antigos padrões. O que você obterá ao passar esses minutos com atenção? Primeiro, a compreensão de como distinguir a paralisação produtiva da fuga depressiva. Depois, uma prática que proporcionará uma sensação de direção e motivação sem violência contra si mesmo. E, por fim, clareza sobre qual trabalho deve ser iniciado após a recuperação. Não se trata de um conjunto de reflexões teóricas. É sobre sinais concretos, métodos simples e uma nova lógica interna que permitirá agir com mais ousadia e consistência quando chegar a hora. A seguir, vamos analisar por que o silêncio às vezes é mais eficaz que a ação. Mostraremos como reconhecê-lo e como utilizá-lo no cotidiano, sem rituais prolongados e sem a ilusão de uma iluminação instantânea. A parte principal se concentra nos mecanismos, o que exatamente se reconfigura no pensamento e no corpo quando parece que nada está acontecendo. A parte prática fornecerá métodos curtos, que soam naturalmente ao serem pronunciados para o dia, formas de cultivar a atenção, preservar recursos e manter a conexão com as verdadeiras prioridades. Uma nova tese que irá atravessar todo o vídeo. O silêncio não é neutro. Ele funciona como um filtro e um teste. No silêncio, sobrevive apenas o que realmente é importante. Tudo o mais perde força e se desvanece. Isso significa que o período de inverno da alma não é uma perda temporária, mas um momento de seleção.
Se aprender a perceber isso como um filtro, poderá sair não apenas descansado, mas com um mapa mais preciso do desejado e com menor probabilidade de retornar aos antigos hábitos sem sentido. Mecanismo: quando a atividade externa diminui, ocorre uma reestruturação interna não por sua vontade, mas pelas leis da economia da atenção e da energia. O sistema nervoso reduz o ruído, as conexões neurais que operavam em modo de constante ansiedade e multitarefa recebem uma pausa. A memória classifica o que está armazenado. As emoções reescrevem a importância dos sinais. Isso não é uma metáfora. Pesquisas demonstram que períodos de quietude são importantes para a consolidação da experiência e para que o cérebro elimine informações desnecessárias. No nível psíquico, isso se manifesta como uma falta de clareza nas intenções, cansaço e, ao mesmo tempo, como pequenas faíscas de insights. O filtro interno começa a manifestar prioridades. Erro típico: ter medo do vazio. Uma reação comum é a luta contra o silêncio. Em pânico, as pessoas ligam a ocupação como proteção. Inúmeros projetos, tarefas infinitas em busca da sensação de movimento. Isso não é apenas procrastinação em seu formato habitual. É uma forma de evitar a questão: o que realmente é importante para mim? O problema é que a atividade pela atividade não apenas não resolve a reestruturação interna, mas a impede. Você continua a gastar energia em esquemas ultrapassados, sem dar a eles a chance de ir embora. O resultado: a sensação de estar sobrecarregado. Há coisas a fazer, mas não há sentido. Frequentemente, isso leva à formulação de novos objetivos, semelhantes aos antigos, porque o filtro não teve tempo de separar o excessivo. Novo olhar: o silêncio como seletor, não como abismo. A mudança na relação com a pausa ocorre quando você para de vê-la como ausência e começa a enxergá-la como seleção. O silêncio não é descanso incondicional, mas um processo de verificação. Quais desejos enfrentam resistência? Quais continuam a se estender para você, mesmo quando as forças diminuem? Imagine que você está diante de uma mesa com numerosos instrumentos e apaga a luz. Permanecem aqueles que você irá pegar no escuro. Isso não é mágica e não é uma justificativa para a inação. É uma forma de dar prioridade apenas ao que suportará a inércia. Como resultado, quando a atividade retorna, ela já está direcionada para um número menor de tarefas realmente significativas. Exemplo: uma artista diante de uma tela em branco marina, ilustradora, que trabalhou durante vários anos no modo pedido, entregar, esquecer. Após um forte esgotamento emocional, ela passou por um longo período em que o pincel na tela ficou parado. Ela se sentia culpada e tentava produzir trabalhos para não perder clientes. Quando parou e permitiu-se a inação, passaram-se várias semanas nas quais ela literalmente não pintou, mas pensou sobre o significado das obras. Não foi imediato, mas em um dia ela pintou uma tela que mudou sua prática contratual. Passou a aceitar menos pedidos, mas as obras que surgiam eram mais profundas e atraíram um público diferente. O silêncio aqui atuou como um filtro. Eliminou uma massa de repetição e permitiu o surgimento de novas formas. Exemplo: um gerente que resolvia tudo delegando tarefas em nome da aparência Igor. Um gerente de nível médio, após um período de forte esgotamento, percebeu que sua ocupação consistia cada vez mais em pequenas tarefas operacionais que apoiavam a ilusão de controle. Permanecendo em um estado de desaceleração pela primeira vez em anos,
viu que a maior parte de seus esforços se esvaía em processos que não criavam valor. Ele não começou a agir de imediato, mas mudou sua relação interna. Em vez de resolver o problema de imediato, começou a observar quais processos se autocontrolavam quando ninguém os apoiava. O resultado: a equipe parou de reagir a cada pequeno detalhe. Surgiram procedimentos mais sustentáveis e a carga diminuiu sem artifícios de atividade externos. Resultado e significado. Quando você percebe a mecânica, redução do ruído, seleção de prioridades e redistribuição de energia, a relação com o silêncio muda. Não é uma falha, mas uma verificação de significância. O custo de uma reação inadequada, perda de tempo e energia em algo que não aprofunda você. O custo de aceitar o silêncio em desconforto de curto prazo, mas a longo prazo, em decisões mais precisas e maiores recursos internos. Seu desafio não é preencher o vazio, mas permitir que o filtro funcione e encontrar a próxima etapa com um conjunto já selecionado de ferramentas e motivações. Ações simples e claras que podem ser iniciadas hoje. Não é preciso esperar o momento quando tudo se resolver. Comece com pequenos passos para que o silêncio se torne uma ferramenta e não uma armadilha. Primeiro, micro-hábito do silêncio. Reserve 3 minutos todos os dias, logo após acordar. Sente-se em silêncio, feche os olhos e preste atenção apenas na respiração. 3 minutos são suficientes para reduzir o ruído inicial da mente e perceber quais pensamentos se repetem. Faça isso diariamente e marque no calendário. É melhor visualizar o progresso. Em seguida, uma pergunta que esclarece. Quando sentir culpa por não fazer nada, pergunte a si mesmo diretamente: o que, do que me puxa agora, terá significado em 3 meses? Escreva uma frase. Essa pergunta é rápida e não requer análise. Ela separa prioridades duradouras da agitação habitual. Depois, a ação de um dia. Reserve 20 minutos todos os dias para uma atividade não direcionada. Uma caminhada sem o telefone, desenho à mão, uma conversa simples com alguém sem discutir tarefas. Isso não é descanso no sentido passivo. É um treino de atenção sobre o que permanece quando a pressão por resultados desaparece. E, finalmente, uma maneira de notar o progresso e um plano para a recaída. Crie uma métrica simples, anotações em um caderno ou marcas no calendário dos dias em que houve silêncio e resposta à pergunta. Uma vez por semana, olhe para essas anotações. Se elas aumentam, significa que o filtro está funcionando. O plano para a recaída. Um protocolo curto. Pare, conte até 3. Volte aos 3 minutos de respiração. Se não ajudar, faça uma pequena ação útil de no máximo 5 minutos para sair do estado de atividade sem sentido. Adicionalmente, reduza o número de opções de ação. Elimine um hábito desnecessário que toma tempo e não substitua por outra atividade sem propósito. Essas ferramentas simples ajudam a não eliminar o silêncio com pânico, mas a dar-lhe a função de filtro. O micro-hábito cria a base. A pergunta define prioridades. A ação diária mantém a conexão com a realidade. A métrica mostra o progresso. E o protocolo de recaída impede o retorno a reações antigas. 2 conclusões-chave que vale a pena ter em mente. Primeiro, o silêncio funciona como um seletor. Ele revela o que realmente importa e reduz a influência de tudo o mais. Em segundo lugar, o silêncio não acontece por si só e nem sempre é agradável. Precisa ser sustentado por práticas simples e repetitivas. Caso contrário,
o hábito de estudar para estar ocupado voltará rapidamente. Quando você aceita a pausa como uma ferramenta, não apenas o comportamento muda, mas também a sensação de responsabilidade. Em vez de fingir ser útil, você permite que o importante se torne visível. Isso reduz a quantidade de tarefas vazias e preserva energia para o que traz verdadeiro valor. Não se pode apressar esse processo à força. Pode-se apenas diminuir o ruído e observar o que permanece. Trate seu silêncio como um laboratório. Registre as observações, ajuste pequenas ações e mantenha o hábito simples de voltar a ele. Através disso, surgem decisões mais significativas, menos queixas sobre ocupação vazia e mais clareza no próximo passo. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo dia.